No vídeo de hoje você vai aprender a lidar com a queda das vendas. E não somente isso, mas como solucionar esse problema. E o que eu vou contar aqui nesse vídeo para você, ninguém vai contar por aí. Então se você está passando por dificuldade nas suas vendas, as suas vendas elas caíram drasticamente, esse vídeo foi feito para você. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Um dos problemas que ninguém quer passar dentro da Shopee é ter uma queda de vendas. Na verdade, ter uma queda de vendas é normal. O que torna um problema não é ter uma queda de venda, mas as suas vendas despencarem. Isso é uma situação que ninguém quer passar e pode soar estranho. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. As vendas caírem drasticamente é muito comum. E hoje eu quero ensinar você a encontrar os possíveis problemas, porque sim, pode ser mais do que um e eu tenho que analisar um a um. É por eliminatória. Eu vou no primeiro problema, opa, não é aqui. Vou para o segundo problema, opa, não é aqui. Vou para o terceiro problema até identificar. Por isso eu vou mostrar para você alguns problemas e um deles pode ser o seu. E uma vez que você identifica ele e soluciona, as suas vendas elas vão voltar a acontecer. E para isso eu vou vir aqui para o meu computador. Mas antes de irmos, já deixe aqui o seu like, hein? Ele me ajuda muito. Vamos lá. Conforme já mencionei, existem alguns possíveis fatores que estão ali prejudicando as suas vendas e que a gente sempre vai por eliminação. O primeiro possível problema que você vai analisar é: você recebeu algum ponto, ou melhor, alguma penalização? Você está ali pagando por alguma penalização? É de ciência de todos vocês que eu tenho que ter uma taxa de não cumprimento dentro do recomendado, uma taxa de envio atrasado dentro do recomendado. Eu tenho que seguir as políticas da Shopee, principalmente nas questões de produtos e anúncios. E quando eu saio um pouquinho desses parâmetros, eu começo a receber pontos e esses pontos geram penalizações. E quando você recebe uma penalização na Shopee, de fato, ela machuca muito a sua loja. Ela lesiona muito a sua loja ao ponto de cair muito as suas vendas. O primeiro diagnóstico que você vai fazer aí é analisar esta questão. Se você tiver com penalização em andamento, não tem muito o que ser feito. Você precisa pagar o período dela, que é de 28 dias, e depois você vai começar a analisar o comportamento, se as suas vendas elas vão voltar ou não. Até lá não tem muito o que ser feito. Se você não tem nenhuma penalização, nenhum ponto, ok, eliminamos esse primeiro problema e vamos para um segundo problema. O produto que você mais vendia, ele era um produto sazonal ou ele era um produto contínuo? Por que eu faço essa pergunta? Muitas pessoas que começam a vender no Shopee, elas começam a vender produtos sazonais no período que ela entrou. Por exemplo, ela começou ali a vender na Shopee no período de inverno. A lógica é que ela vai começar a vender produtos de inverno. A mesma coisa é ali, por exemplo, para o verão. Isso aqui é só um exemplo para que fique mais fácil o seu entendimento. O que acontece? Normalmente essa pessoa, quando começa, ela não se atenta que em algum momento esse produto ele vai deixar de ser procurado. Ele vai deixar de ser vendido dentro da Shopee. E aí o que acontece? Tem uma queda de venda. Para isso, eu vou mostrar aqui um gráfico de um produto que eu vendo na Shopee, que é a jaqueta bomber, e esse produto eu considero ele um produto sazonal. Então aqui embaixo é a linha do tempo dele dos últimos 12 meses. Então eu tenho aqui, ó, março e novembro. Aqui eu tenho outros períodos, já que eu estou pegando os últimos 12 meses. Se a gente se atentar aqui no período depois de março, mais ou menos aqui foi aonde começou
começou a ter uma alta procura por esse produto. Então posso dizer aqui que foi em abril, então aqui tá março e aqui tá julho. Então posso dizer aqui mais ou menos que é ali meio de abril pro final de abril e depois a gente tem um período de junho, porque aqui estamos em julho, ok? E aqui eu tenho o período que ele começa a cair. Esse período aqui é o pico dele, porque ele é um produto de inverno. Depois disso, ele começa a cair, a cair, a cair, a cair, a cair e quase, fica nulo aqui embaixo até que comece o próximo ano e ele começa a subir. Então, às vezes, você entrou para vender na Shopee ou você está vendendo um produto sazonal que ele tem o seu começo e o seu fim. E muito possivelmente ele esteja ali, no fim. Então, significa que você não pode mais contar com esse produto para este ano ou para este período para voltar às suas vendas. Você precisa trazer outras opções. Então aqui é um possível problema, como eu também já trouxe a solução. Como que você vai solucionar isso aí? Trazendo outras opções. Continuando aqui na mesma linha lógica de um produto sazonal, e também ele pode acontecer com um produto contínuo, mas o que eu quero que você entenda aqui é um conceito bem importante que você também precisa fazer esse diagnóstico. Aqui, basicamente, é a hora que começa o pico deste produto e que vem mais ou menos até aqui. Daqui pra frente ele começa a cair, começa a declinar, perfeito? Isso aqui deu pra entender. O que acontece às vezes? Algumas pessoas começam a vender esse produto antes do pico. Então aqui tá o pico e ela começa a vender antes do pico. Nesta zona aqui, você vai ter menos concorrentes e você consegue ter preços melhores. Ou seja, por ter menos concorrência, não fica aquela briga por preço, todo mundo querer baixar preço, baixar preço, baixar preço, baixar preço. E às vezes você tá comprando o produto de um fabricante e você vendendo aqui, nesta zona, comprando do seu fabricante, você consegue ter preço competitivo para vender dentro da Shopee, e ao mesmo tempo você vai ter margem de lucro. Você consegue ter preço para vender e margem de lucro, porque aqui não tem tanta concorrência. Conforme for passando os dias, o que vai acontecer? A concorrência, ela começa a entrar neste produto. Você passa a ter mais concorrentes, porque isso é uma questão lógica. Quanto mais aquele produto tem procura, mais vendas vai ter. E quanto mais vendas tiver, mais vai ter o interesse de outras pessoas quererem vender esse produto. E aí, quando entra nessa zona aqui, é uma briga por preço. Vira-se uma zona de preço, tá? Eu queria usar um outro termo, mas eu não posso. Vira uma zona de preço. E quem se destaca aqui é quem tem os melhores poderes de compra. E normalmente quem tem os melhores poderes de compra, quem fabrica. Então você começa a ter pessoas que fabricam, vê essa oportunidade e fala: olha, eu vou fabricar esse produto, porque tem muita gente procurando e tem muita gente vendendo. Quando ela fabrica, ela passa a ter melhor poder de compra do que aquela pessoa que compra de um fabricante. Então quando começa a chegar aqui, o preço começa a cair. O preço, todo mundo começa a diminuir preço. E você que compra, por exemplo, de um fabricante, você não pode diminuir tanto o seu preço. E aí você deixa de ser competitivo. O que acontece com as suas vendas? Elas vão cair. Isso aqui é uma coisa que ninguém vai te contar por aí. Como solucionar o problema? A solução, ela parte do princípio de você melhorar o seu poder de compra. Você já identificou que para este período do ano, esse produto ele vende muito bem. Agora você vai se preparar para o mesmo período do próximo ano. Só que desta vez, você vai procurar soluções para você ter um poder de compra melhor. Então aqui, quando você está nessa parte aqui, você tem poder de venda, porque tem menos concorrente. Só que aqui, é um volume de pessoas pesquisando ainda e comprando muito baixo. Quando a festa começa, que é aqui, você já não tá mais se destacando, você já não se destaca mais, porque o seu poder de compra já não é o mesmo quando era aqui, porque aqui todo mundo começou a baixar preço. Então você tem que levar isso em consideração e se preparar para isso, beleza? E para finalizar, é muito comum, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo da minha calça leg, que é um produto contínuo. Por mais que é um produto contínuo, ele tem períodos do ano que ele vende mais do que outros. Então, por exemplo, neste período aqui, eu vendi muito. Aqui, as vendas já caíram um pouco. Então, você pode observar que aqui era 100% e aqui, chegou quase ao quê? Vamos lá, 55, 60? Ou seja, caiu 40. Saiu de 100 para 40. Então, aqui, a gente sente uma queda de vendas. Isso aqui é aquilo que eu falei. Não há problema nenhum ter uma queda de vendas. Você tá
lá, fazendo 100 vendas por dia, e aí por algum motivo caiu para 90 durante o período. Óbvio, eu tenho que identificar por que caiu para 90. Eu tenho que identificar. O fato de ter caído não tem que fechar os olhos, eu tenho que identificar. Às vezes pode ser esse caso aqui. Aqui você estava com 100, aqui ele caiu para 90. O problema é quando você está fazendo 100 vendas por dia e ela cai para 10. Aí sim, eu tenho que fazer uma análise muito mais detalhada e eu tenho que ficar muito mais preocupado, porque houve uma queda absurda de vendas dentro de um período. Mas sempre analise. Mesmo que tenha sido pouco, você vai analisar. E um dos fatores pode ser esse aqui. Por mais que é um produto contínuo, que olha aqui, eu vendo muito bem nos últimos 12 meses, eu tenho períodos que eu acabo vendendo mais, do que outros. Só que você pode observar que o produto contínuo, ele vai te dando uma linearidade que quando você chega aqui, não sente tanto. Então você entende que o normal é isso aqui, Isso aqui é o normal. O que não é normal é isso, porque a gente chama de pico de vendas. Então, às vezes, mesmo que você venda um produto contínuo, ele tá passando pelo seu pico, ou ele acabou de passar pelo pico e teve ali a queda de vendas. Ele voltou para o seu normal, entende? Então, também é importante você analisar essa situação. Se for essa aqui, ok, não tem o que ser feito. Você aproveitou o pico passou e agora ele está na sua normalidade e vida que segue. Combinado? Eu sei que o conteúdo de hoje foi um conteúdo mais técnico, portanto, é um conteúdo mais difícil de compreender, mas era um conteúdo que eu tinha necessidade de trazer aqui. Conteúdo esse que você não vai encontrar por aí, tá? Dificilmente alguém vai te explicar com esses níveis de detalhes. E por que eu trouxe ele? Porque ultimamente muitas pessoas estavam me procurando, questionando a queda de vendas. Então eu senti a vontade no meu coração e o desejo de, eu vou trazer esse conteúdo, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou e você quer aprender cada vez mais a vender na Shopee e mudar a sua realidade financeira, eu convido você a conhecer o Destrave Scale, um portal completo com mais de 100 aulas passo a passo, onde eu vou te ensinar de forma definitiva a vender na Shopee. Seja você um iniciante que começou a vender agora, você caiu de paraquedas neste momento, ou mesmo alguém que já começou a vender, mas ainda enfrenta desafios. Além disso, você terá um suporte premium via WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e encontros ao vivo comigo quinzenalmente para garantir que você esteja no caminho certo e evoluindo constantemente. Eu vou deixar o QR Code em alguma parte aqui da tela e o link no primeiro comentário fixado. Escaneie ou clique no link para conhecer os demais benefícios e também ouvir o que os outros alunos do meu treinamento têm a dizer sobre ele, sem compromisso nenhum. Combinado? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.